A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te dessa cadoleira e lá te farei ouvir minhas palavras. E desci a cadoleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão. Então tomou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Porventura não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar, para derrubar e para destruir. Se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento em que falar de uma nação e de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado de lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando contra vós o projeto, um plano contra vós. Converter vós, pois agora cada um do seu mau caminho, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Porém ele disse: Não há esperança, porque andaremos segundo as vossas imaginações, e cada um fará segundo o propósito do seu mau coração. Portanto, assim diz o Senhor: Aguentai agora entre os gentios quem ouvir tal coisa com muita orenda fez a virgem de Israel. Porventura a neve do Líbano deixará a rocha do campo, ou esgota-se-ão as águas frias que correm de terra estranha. Contudo, meu povo se esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aprainadas, para que fazerem a sua terra objeto de espanto e de perpétuo assóbio. Todo aquele que passar por ela se espantará e balançará sua cabeça. Com um vento oriental os espalharei diante do inimigo. Mostra-lhe as costas e não o rosto no dia da sua petição. Então disseram: Vinde e maquinemos projeto contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e feiramo-lo com a língua, e não atenderemos a nenhuma das suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz do que contendem comigo. Porventura paga-se mal por bem? Pois cavaram uma cova para a minha alma. Levanta-te de que compareci à tua presença para falar a favor deles e para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega os seus filhos à fome e entrega os pobres da espada, sejam suas mulheres roubadas dos filhos, fiquem viúvas de seus maridos, sejam feridos de morte, e os seus jovens sejam feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor das suas casas, quando de repente trouxeram uma tropa sobre eles. Portanto, cavaram uma cova para prender-me, amarraram laços aos meus pés. Mas tu, Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim, para matar a mim, perdoe a sua maldade, me apague o seu pecado de diante da tua face, mas tropece diante de ti. Trata-os assim no tempo da tua ira. A Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 18, ao versículo 23, onde eu acabei de ler, que tem como tema a casa do oleiro, onde Deus convida o profeta Jeremias a descer a casa do oleiro, para o Senhor mostrar a ele, as coisas no oculto e no profundo. A Bíblia diz que quando Jeremias desce a casa do oleiro, ele contempla o oleiro modelando o vaso, arrancando do vaso rachaduras
mudando algumas estruturas no vaso para ficar conforme o que Deus quer. O que eu tenho com essa palavra, que Deus, assim como Deus fez naquele tempo com Jeremias, para descer na laria de Deus, assim é nós no tempo de hoje, né? Que Deus convida nós para descer a laria, né? Às madrugadas para orar, para jejuar, se consagrar, ler a palavra. Às vezes que quando Jeremias desce a cardoleiro, Jeremias contempla o Senhor modelando aquele vaso rachado e mudando alguma estatura nele. A ver aquele vaso se achou o quê? Rachadura, achou algo que Deus queria trocar nele. Assim no tempo de hoje. A ver Deus pega nós, né, como pegou aquele vaso, e muda algumas estruturas. A ver Deus toca na nossa estrutura, seja na área espiritual, né, seja na área financeira, ou seja na área da saúde, né? A ver Deus toca em algumas áreas da nossa vida, para que a gente venha chegar mais a Ele. Assim como o profeta Jeremias desceu na laria, para ver o Senhor falar com ele, mostrar o profundo oculto e escondido. Assim é no tempo de hoje, eu e você, né? Que Deus quer que a gente desça à madrugada, né? Para Ele se revelar para nós. Glória a Deus, aleluia. A Bíblia também vai dizer no livro do profeta Jeremias, né? 33:3, né? Aonde Deus convida o profeta Jeremias, que ele fala para clamar a ele, né? Glória a Deus. Bíblia fala no livro de Jeremias 33, versículo 3. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes firmes que não sabe. A Bíblia vai dizendo também no livro de Jeremias 33, versículo 3. Que Deus convida o profeta Jeremias para clamar a ele, né? Quando Jeremias clama a Deus, diz essa passagem, que Jeremias vai ouvir palavras, novas. Vai ouvir Deus falar com ele palavras santas e diferentes. Então, quando Jeremias desce a cardoleiro, que Jeremias clama, nessa passagem, versículo 3, eu entendo que Jeremias desce, se humilha, busca, e Deus responde a ele depressa e com resposta clara. Assim é no dia de hoje. Deus quer que a gente clame a Ele, para que Ele venha, né, abrir a janela do céu e se revelar para nós. Em nome de Jesus. Que assim como Deus foi naquele tempo, com o profeta Jeremias, assim Ele é no tempo de hoje e será para sempre. Porque Deus não muda, quem mudamos somos nós a cada dia, né? Nossas atitudes, nossas ações. Mas Deus tem permanecido sempre, né, diante do trono dele, com os olhos dele atentos às nossas orações. Mas quando Jeremias clama a Deus, Deus responde a Jeremias, né? Assim de repente, né? Que Jeremias até se espanta. Qual é um dia de hoje que a gente ora, busca a Deus, e a vez de que achar a vez que Deus usa um profeta para falar comigo, com você, muitas das vezes. Mas eu entendo que quando Jeremias busca a Deus, Deus fala com o próprio Jeremias, através da palavra dele, quando Jeremias está orando. Que no dia de hoje, a gente vem aclamar a Deus mais e mais, de madrugada, a gente vem aclamar a Deus, se chegar mais a Deus, buscar a Deus em adoração, em louvor, né? Para que Deus venha responder nossas orações a cada dia, em nome de Jesus.